Falando em dinheiro, alguns nerds estão no topo da lista das pessoas mais ricas do mundo. Os do século passado, como Bill Gates e Steve Jobs, levaram mais tempo até alcançar o primeiro bilhão de dólares. Os da nova geração fazem fortuna da noite para o dia. O mais jovem bilionário do mundo tem apenas 26 anos, é nerd e já virou tema de filme. Sua maior criação, o Facebook, nasceu exatamente da sua incapacidade de manter relacionamentos. E se namoradas e amigos não fazem parte da vida de um nerd, Mark Zuckerberg soube fazer desse defeito sua maior virtude. Nas telas é possível ver que a vaidade não é seu forte. O que realmente importa é ser o melhor em programação. O problema é que tudo isso tem um custo. Até o brasileiro Eduardo Severin, seu melhor amigo e sócio na criação do Facebook, acabou saindo do projeto destilando ódio. Mas, independentemente das brigas internas e da grana cada vez maior, Mark Zuckerberg continua com a cara e os hábitos do bom e velho nerd. O Zuckerberg é ídolo, né, para nós geeks e nerds. Primeiro porque ele é o bilionário mais jovem da história do mundo, né? Isso aí já tem muito... E o filme é meio controverso, né? Eu não assisti ainda, mas eu sei que ele não gostou muito porque mostra um lado dele, né, mais, digamos, tubarão, assim, né? Claro que o cara não ia conseguir, até a matéria do filme, a chamada do filme é você não consegue 500 milhões de amigos sem irritar algumas pessoas, né? Mais ou menos isso. Então eu acho que ele é um cara que tem um valor incrível. Eu sei que ele teve outros sócios que participaram, mas ele foi o cara que acreditou no sonho dele, que foi até o final. Então, para mim, ele tem um lugar assim cativo na minha galeria de ídolos já, porque eu uso o Facebook diariamente, todo mundo que eu conheço usa, entendeu? Tem pessoas de idade usando o Facebook, quer dizer, tem pessoas jovens, tem pessoas avós. Então eu acho que ele ter conseguido isso com um site que começou para ser uma rede de relacionamentos de uma universidade, eu acho que é brilhante o que ele conseguiu. Eu acho que ele merece cada um dos bilhões de dólares que ele tem. E se antes a palavra nerd era quase sinônimo de vergonha, agora é motivo de comemoração. Existe até uma data que marca essa virada de comportamento. O Dia do Orgulho Nerd é mundial e tem uma razão bem curiosa. Esse dia tem a ver com o lançamento do Star Wars nos cinemas dos Estados Unidos em 77. Star Wars, the most extraordinary motion picture of all time. Star Wars. Here's where the fun begins. Eu fui um dos nerds que estava lá em 77 assistindo Star Wars no cinema, não nesse mesmo dia, porque naquela época os filmes demoravam para chegar por aqui, mas de qualquer maneira eu me sinto parte dessa comemoração também. May the Force be with you in Star Wars. O Nerd Power é o seguinte, a gente tem muito orgulho do que a gente faz. Então, por exemplo, eu tenho muito orgulho dos meus blogs, do que eu escrevo. O Jovem Nerd tem muito orgulho dos programas que ele faz. Então, a coisa é por aí. A gente quer mostrar o que a gente está fazendo, quer mostrar o que a gente gosta. Não tem nada melhor no mundo para um nerd do que falar do que ele gosta. Você está me chamando aqui para um papo, isso aqui para mim é um prazer enorme falar sobre isso. Então, acho que vem daí, vem dessa necessidade de você afirmar mesmo a sua identidade nerd ou a sua identidade geek. Mostra o braço, vai, mostra o braço. Isso aí é Senhor dos Anéis. Obama lê Superman. É, exatamente. O Obama é nerd? Nossa, o Obama tem várias fotos dele com sabre de luz, brincando com as crianças na grama. Agora, a gente teve de férias em Orlando, em julho, e a gente viu em loja action figure, boneco do Obama, abrindo a camisa do terno, assim, com um O de super-homem, de super-Obama, sabe? Você tem um boneco do super-Obama, cara. Account? Yes. Yes or no? Yes, it is. Have you neglected it? I have. Amy Sanger diz que é geek, filha de um geek, e como o pai, é apaixonada ao mesmo tempo por tecnologia e por esportes, uma combinação pouco comum. Ela trabalha com informática e educação, tem um blog e um objetivo: fazer as mulheres se sentirem tão à vontade quanto os homens no mundo dominado pela tecnologia. Being geek or being the domain, something that in the very beginning most people didn't have a clue about.
and today being something that most people are immersed in one way or the other. Did it change? Because there was a clear separation at one point. Those are the people who get it, who get this new technology, and we actually don't. Now everybody else kind of works with it every day. Did it change? Did it reduce the separation? Or not? I don't know. I think one of the great things, if you look at the Facebook movie, is that it was no longer the geek getting shoved into a locker. It was the geek being celebrated for what they do well, which is like creating, you know, new technologies or coming up with new concepts and making them real. And before, I mean, if you look at some of like the greatest geeks of our society, like Einstein, you know, he helped give us nuclear technology, which allowed the United States to be like one of the superpowers of the world. Was he celebrated for his geekhood? No, not necessarily, but now that has like a huge social cachet that translates into dollars. I mean, if you look at Apple and Steve Jobs, I mean, you know, you can drive a Porsche or you can have an iPad, but it still has a social cachet in our society that it's really cool. And you're on like a kind of the cutting edge of technology, and that's like translating into a lot of money. So I think that's when it became cool, is when it became lucrative. The icons. You talked about Jobs, about Bill Gates. There is Mark Zuckerberg. What's your opinion on them, and your opinion on what they became, the icons that they became? I think it's really interesting. I think that in terms of our culture right now, it used to be that the kind of power epicenters were Washington, D.C. for politics. If you look at the United States, just looking at the United States, and New York for Wall Street and finance, and then even L.A. and Hollywood for entertainment. And now this new player has come onto the scene, and that's Silicon Valley, which is a metonym for high tech. And I think that's exciting. I think it's like, you know, does the world always want to see Brazil winning the World Cup? Like, Brazil probably does, but the rest of the world, it makes it boring, you know? Like, you want to see new players and competition introduced. And, like, I mean, Silicon Valley is fascinating right now. They have Wall Street now coming to Silicon Valley, trying to get a piece of all the kind of technological startups and innovations that are coming out of it. And it was just this little, you know, like little area. It was kind of, Stanford had a big part of it. Stanford has a really strong engineering program, so they're just churning out these like bright, talented individuals. And then they have Palo Alto and Mountain View and Silicon Valley, where it kind of nurtures this creative environment. So I think that's exciting. What wouldn't you post in your Facebook page at all? This is a personal debate I've having with myself recently, only because now everything that we do online is there for perpetuity. It's right, and it really. I was one of the first users in my group on Twitter, and I didn't think about who was reading it. I thought of it as a microblog, which is a personal, you know, right, collection of my thoughts, not thinking of who the end consumer of those were. And now I think I've definitely censored myself a little, because in a 140 character world, a lot of things can be taken out of context, or, you know, or used 20 years later, sure, in another circumstance. You make confessions in Facebook. You open yourself up, or is just a kind of a Tinseltown little portrait of you? No, I do. I try to be pretty forthright. You know, with Facebook, I'm a little more confident in who's listening, because I have, you know, my Twitter stream is open, it's public, so anybody can listen in. Facebook, it's a little more to your friends only. Right, defined. So I think I'm a little more personal, and I think that's where you get the benefits, like the real conversation, like the things that I say that are, you know, if I'm talking about how relationships are crazy, I'll get, you know, 15 comments about people saying the same thing, and I think that helps strengthen the human connection. Like, they're just basic things, and
And the more we're open or forthright about it, it just helps reinforce that, you know, we're kind of just, I'm Are just relationships like crazy? I have no comment for that. Nosso programa fica por aqui, mas continua na internet. Se você quiser deixar sugestões ou rever esse bate-papo bem-humorado sobre a cultura nerd, é só passar pelo nosso blog. O endereço é g1.com.br/globonews. Até a semana que vem. Claro que eu não vou ficar aqui criticando o cara que não é geek, mas numa boa, vai procurar uma internet, vai se informar, vai se atualizar, porque o mundo está mudando, entendeu? A coisa está girando e só ficar na praia, por mais que eu goste também, não dá certo, não dá liga, entendeu? Eu gosto de ir pra praia, mas eu levo sempre o meu iPad comigo.